A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que estão aqui conosco hoje na Escola Bíblica Dominical, os irmãos que vão assistir à programação através da live. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estamos todos juntos na presença do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé. Vamos ficar de pé. Abra, por gentileza, em Mateus, capítulo 24. Amém? Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler 2 versículos que serão fundamentais para a escola bíblica desta manhã. E depois faremos uma oração e começaremos nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos juntos? Mateus capítulo 24 diz exatamente assim. Versículo de número 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Vou ler de novo. Todas estas coisas são o princípio das dores. E no versículo de número 21 diz: pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá depois. Nem tampouco haverá depois. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento em que estamos em Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Senhor, olha para nós com Teu olhar de carinho, de bondade, de amor esta manhã, falando ao nosso coração, falando à nossa vida, que possamos ser impactados pela Tua palavra, é o que nós Te pedimos, desde já agradecemos. Amém, amém e amém. Sente-se abençoado, meu irmão, sente-se abençoada. Vamos começar nosso estudo. Em primeiro lugar, quero dizer que nós estamos, literalmente, na lição número 3. Eu e você estamos na lição de número 3. E nesta lição de número 3, nós estamos vendo os argumentos pelos quais cremos que não vamos passar pela grande tribulação. E o primeiro argumento é exatamente o seguinte: haverá um momento na história em que a ira de Deus vai se manifestar. Então, cuidado com isso. Vem o dia da ira de Deus. E o dia da ira de Deus, meu amado irmão, é um dia de tormenta, é um dia de dor, é um dia de lágrima, é um dia de sofrimento, é um dia de pavor e de terror sobre toda a humanidade. É interessante que em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim: vai ter guerra, vai ter sofrimento, vai ter fome, vai ter peste, vai ter terremoto, vai ter inundação. Mas Jesus diz assim: ninguém se assuste, porque isso é o princípio das dores. Você pode repetir comigo? Princípio das dores. Guarde essa expressão no coração, tá bom? Princípio das dores. Então, quando a gente pega Mateus 24, do versículo 1 até o 7, a gente nem mais se assusta. Não tem mais por que se assustar. Porque Jesus, quando diz, olha, versículo de número 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí ele vem dizendo: olha, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando aqui de vários anticristos. Olha o versículo de número 6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá, olha que tristeza, fome, peste, terremoto em vários lugares. Agora, isso já é o fim? Não, ele diz, isso não é o fim. Isso é só o princípio da o quê? Das dores. Então, escute. Olha que lindo, escute isso. Já vá preparando o PowerPoint, filhão. Escute isso. A expressão princípio das dores que Jesus usa era muito comum na época em que ele pregou. E ainda é até hoje. É que a gente não fala. A gente fala dores de parto. Mas princípio das dores era uma expressão judaica que dizia que a mulher entrou no trabalho de parto. E as irmãs que estão aqui, são mães, sabem que quando entra no trabalho de parto, ai que momento difícil. Porque as dores vão aumentando a intensidade, começa a coisa doendo pouco, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e o intervalo de tempo entre uma dor e a outra vai diminuindo. Então, se a primeira contração para a segunda demorou 20 minutos, da segunda para a terceira, aí já demora 10 minutos. Da terceira para a quarta já demora 5 minutos, e aí a mulher olha para o marido e diz, está na hora, a criança vai nascer. Não é assim? Eu creio que as irmãs que passaram por tudo isso, sabem perfeitamente. Então, quando Jesus diz, quando tudo isso acontecer, falsos cristos, nação contra nação, ou seja, guerra, fome, peste, terremoto, ninguém se assuste. Isso é só o princípio das dores. Jesus estava dizendo, vai ter anticristo, desde a minha morte até minha vinda. Vai ter tremor de terra e desastres naturais, desde a minha morte até minha vinda. Vai ter fome, peste, terremoto, desde a minha morte até minha vinda. Agora ninguém se assuste, porque isso não é o fim ainda, não é a grande tribulação. A grande tribulação é um período completamente diferente de todos esses, com todos esses ingredientes, mas completamente diferente. Espera aí, pastor. Então, tudo isso vai acontecer até a grande tribulação. E vai aumentando. Então, por exemplo, guerra. Desde que Cristo foi embora, Juraci, até ele voltar, sempre vai ter. Só que, quando se aproximar a vinda dele, as guerras serão em intensidade muito maior. No tocante à força e destruição, Juraci, e num período de tempo muito menor, princípio das dores. Mas na grande tribulação vai ter guerra como nunca teve. Peste, terremoto, maremoto. Jesus disse, não se engane, não é porque eu vim, Pereira, que isso vai acabar. Não, o mundo jaz no maligno, ele mesmo disse. Pereira, guerra, terremoto, maremoto, peste, isso tudo vai continuar. E antes de eu voltar para buscar vocês, isso vai aumentar numa velocidade, Pereira. Tal como as dores de parto, Pereira. Então, olha que interessante. Mas não se preocupe, porque não é o fim. Porque no fim,
aí vocês ouvirão falar, porque vocês não estão, só ouvirão falar. Na grande tribulação vai ter guerra como nunca. Vai ter terremoto, maremoto como nunca. Vai ter, não é falsos cristos, é o próprio anticristo. Então nós temos que entender que o que nós estamos vivendo agora são o princípio das dores. Alguns irmãos, de forma incorreta, nós cremos assim, interpretam que a gente já está na grande tribulação por estar vivendo tudo que eu vou te mostrar hoje. Mas não é, irmãos, isso é só o princípio das dores. Grande tribulação, Juraci, é o versículo 21, Juraci, de Mateus 24. Olha o que diz, Vera querida, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, Vera, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá depois que ocorrer. Então, Vera, grande tribulação é a ira do Cordeiro. O que está acontecendo por enquanto é só o quê? O trailer. Está brincando, pastor? É, o trailer do filme verdadeiro. Porque grande tribulação não é qualquer coisa. E graças a Deus, nem eu nem você estaremos. Porque o Senhor nos terá arrebatado. Então a aula de hoje é o aprofundamento da aula 3, que começamos no domingo e que continuamos na quarta-feira. E hoje vamos aprofundar e vamos ter uma semana inteira escatológica, a terceira semana. Não perca. Olha que fantástico. Primeiro lugar, então, pastor, quando Jesus fala de tudo isso que está do versículo 1 até o 7, ele foi verdadeiro com a gente, né? Ele não mentiu. Ele disse, não é porque eu cheguei que tudo isso vai acabar. Não, tudo isso vai acabar no milênio, Pereira. Quando ele descer com poder e glória com a igreja, estabelecer o reino dele, aí vai ter justiça, vai ter verdadeira paz, vai ter tudo. Mas até lá, Pereira, é muito sofrimento. E hoje eu e você vivemos o princípio das dores. Porque a dor mesmo do parto, que é a grande tribulação, com todos os fenômenos que nunca houve antes, e nem haverá depois, isso deixa para quem ficar. Porque eu e você, nós vamos estar no céu com o Senhor Jesus. Olha que interessante, eu vou te mostrar aqui, ao contrário do que todo mundo pensa, muitos irmãos pensam, nós não estamos vivendo na grande tribulação. Tem gente que já chegou na internet e já disse, já se abriu o primeiro selo, já abriu o segundo, o terceiro, o quarto, o coronavírus é o quarto selo, é nada. Você não tem noção do vírus que vem na grande tribulação. Isso é só o princípio das dores. Por gentileza, acompanhe a sequência aqui no slide, para que você veja, por gentileza. Você sabe que nós temos uma linha de tempo determinada por Deus, né? Olha que interessante. Você sabe que depois do Velho Testamento veio Jesus, aí vem a igreja, a gente está ali no ponto vermelho. E depois que a igreja for, aí é que vem a grande tribulação. Esse período de 7 anos, que Pereira, nunca houve antes e nunca haverá depois. Mas não se preocupe, depois da grande tribulação vem um milênio. Olha que interessante o próximo slide. Quando a gente destaca agora a grande tribulação, veja comigo, é um período exato de quê? 7 anos, ok? E que tem 3 anos e meio no início e 3 anos e meio no final. O próprio Jesus no Apocalipse fez questão de dividir no meio, tá?
Porque em Mateus ele não fez isso. Mateus ele falou tudo junto e misturado. No Apocalipse é que ele separa. E, pastor, como é que vai ser essa grande tribulação? O próximo slide vai mostrar para a gente. Tudo começa com a abertura dos 7 selos. Ok? E aí, com a abertura dos 7 selos, começa a ira do Cordeiro. Acabou aí, né, pastor? Acabou nada, só está começando. Porque quando abre o 7º selo, adivinha o que vem? Convocados são 7 anjos para tocar 7 trombas. E na 7ª, a coisa já vai ficando feia aí. Na 7ª trombeta, adivinha o que vem? Convocado outros 7 anjos para que se derrame na terra as 7 taças da ira de Deus. Isso é um momento único, irmãos. Isso é um momento que nunca houve antes e nunca haverá depois. Nunca houve antes e nunca haverá depois. E olhe que fantástico. Olhe que fantástico. Nós estaremos aqui, pastor. Próximo slide, Davi. Acabou, eu tirei, né? Desculpe, eu esqueci então. Nós não estaremos aqui. Ficou para o final do estudo. Nós não estaremos aqui. Porque quem é que nos busca antes da grande tribulação? Jesus no arrebatamento. E depois, quem é que volta conosco para estabelecer o milênio? Jesus, na última fase da sua segunda vinda. Agora presta atenção. Deixa eu te provar porque nós não estaremos aqui. Tá? Eu vou pegar e vou abrir agora com você em Apocalipse. Vá preparando os vídeos, filho. Eu vou abrir em Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 6, ele fala da abertura dos selos, ou seja, do início desta que nós chamamos de grande tribulação. Olha que interessante, meus amados irmãos. Você se lembra da Santa Ceia? Acho que você se lembra, né? A gente ceiou junto e a gente pegou o 6º selo. Lá no 6º selo. E o querido 6º selo, ele está, pegue aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Só vou fazer uma recordaçãozinha, lendo com você. Olha o 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra. O sol se tornou negro como saco de clina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Um terremoto em termos descomunais. E como é que reagiram os homens? Bem, os mais fortes, versículo 15, os reis, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, os mais simples, e os trabalhadores livres, e todos os livres, se esconderam. Ninguém ficou, ninguém ficou para encarar e resolver. E todos se esconderam nas cavernas e nas rochas, porque estavam com medo de quê? Olha que interessante. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque no 6º selo eles têm consciência, Pereira, que tudo isso aqui é ira do Cordeiro. Que não é algo natural, simples, o que está acontecendo. Será porque no 6º selo, Elias, ninguém tem dúvidas de que o Cordeiro, Cristo, está irado. E eles dizem: olha, é melhor que os montes caiam na cabeça da gente, nos matem,
do que ver o cordeiro, porque chegou o dia da ira dele e porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem pode subsistir? Por que será? Porque eles vão entender, no sexto selo, que o que aconteceu na abertura do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, é a ira do cordeiro. De que Deus não está mais brincando. De que as coisas estão terríveis. E preste atenção. Mas pastor, não sempre tivemos terremotos, maremotos, e o que tem de diferente aqui? Veja o primeiro vídeo, por gentileza. Todo mundo de olho na telinha. Irmãos, quando nós pensamos em desastres naturais, é muito interessante a história, porque bem no início você não tem tantos enormes desastres, mas eles, como Cristo falou, eles vão se avolumando à medida que chegamos no século 21. Se não, vejamos. Você tem, em matéria de vulcões, né, destruindo cidades, você tem no ano 70 Pompeia sendo destruída pelo Vesúvio, e em 1815 um outro vulcão trazendo uma média muito grande de mortes, 56 mil mortes. Quando a gente pensa em inundações, você tem inundações que em proporções dantescas. Em 1332, 7 milhões de mortes diretas e 10 milhões passando fome e doença ali na China. E em 1362, na Alemanha, 100 mil mortes. Terremoto que traz catástrofes enormes, né? Você tem em 1962 a Jamaica, foi destruída a cidade de Porto Royal, com milhares de mortos, né? E Lisboa, em 1755, onde na escala Richter chegou a 8,6, né? E trouxe 30 mil mortos. 30 mil mortos. Agora, se pensarmos em terremoto, tsunami e incêndios, você tem no Irã em 2004, 2005, na Índia em 2004, na China em 2008, fenômenos assim que arrasaram muito, né? Agora, isso é um nada diante do século que nós estamos, século 21, né? Veja bem, olha que loucura. Na Indonésia, nós tivemos um tsunami, dezembro de 2004, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro, né? Atingiu 9,1 na escala Richter, que vai até 10, né? E veio do Oceano Índico e atingiu, irmãos, 13 países. 170 mil mortes, né? 50 mil desaparecidos, 1.723 desabrigados e 500 mil desalojados. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Tivemos o furacão Katrina, né? Todos nós sabemos. Ele atingiu ali o litoral sul dos Estados Unidos e chegou na pontuação 5, né? Pontuação 5 para furacões é uma escala de horrível, porque a escala vai até 5. A cidade mais atingida foi New Orleans e assim 1.800 pessoas vítimas de destaque. Né? Vamos lá. Tivemos o terremoto no Paquistão, esse foi horrível, 2005, né? 7,6 na escala Richter, que é uma escala até 8. Né? E, meu Deus do céu, tirou a vida de simplesmente 75 mil pessoas. Né? E deixou quase 2 milhões de desabrigados. É terrível, né? Meu Deus do céu.
Tivemos ainda o ciclone de Niamar, esse foi violentíssimo, né? Violentíssimo. 80 mil pessoas, irmãos, né? E 1 milhão de desaparecidos e 30 mil mortos. Isso não é brincadeira. Terremoto no Chile, horrível também, 2010, né? E que atingiu 8,8 graus, deixando 800 mortos, 800 mil desabrigados e um prejuízo de 30 milhões de dólares, né? Outro terrível foi o terremoto no Haiti. Esse foi terrível, né? Esse nós vimos na TV, 7 na escala Richter, né? Que pode chegar a 8. Porto Príncipe, a capital, irmãos, 200 mil pessoas mortas. 200 mil pessoas mortas e, meu Deus do céu, milhões de desabrigados. Você tem também o desabamento no Rio de Janeiro, né, 2011, ali na região serrana do Rio de Janeiro, com 900 mortos, 30 mil desabrigados e muita dor. Tsunami no Japão, 8,9 na escala Richter, né, e 15 mil mortos, 17 mil desaparecidos, 18 mil casas destruídas. Tufão nas Filipinas, novembro de 2013, né, categoria 5, e 10 mil mortos. Né, não precisa nem explicar a dor disso. Terremoto na Itália, 2016, 6,2 na escala Richter. Meu Deus, 299 mortos e 7.500 italianos desabrigados. O furacão Heather, né, em Houston, Estados Unidos, 44 pessoas, na hora que ele foi passando, já foi matando, e obrigou 1 milhão de norte-americanos deixando sua casa. E prejuízo na Louisiana de 160 bilhões de dólares. O furacão Irma, né, de novo nos Estados Unidos, 4 na escala Simpson, né, que vai até 5, e 1,5 milhão de imóveis acabados, 134 mortos. E o terremoto no México, esse foi doloroso, porque 220 mortos, 7,1 na escala Richter, na cidade do México, 221, né? E chegou até 361, e, irmãos, assim, uma coisa horrível. E aí a gente para e pensa, mas será que o 6º selo não foi já aberto? Será que a gente não tem aqui, literalmente, já nossas vidas comandadas pela grande tribulação? Será que não já estamos vivendo nesse momento? Pois é. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver exatamente a diferença desse momento histórico único, que é a grande tribulação, para todos esses descalabros que tivemos durante todos esses momentos históricos. Irmãos, eu destaquei alguns momentos. Não coloquei Brumadinho e outros. Eu destaquei alguns. Jesus disse, olha, isso tudo vai acontecer. E antes da minha vinda, vai se avolumar. Você viu que desde o primeiro momento histórico, ali em Pompeia, para hoje, já se avolumou muito no século 21? Isso é porque estamos no princípio das dores. Agora, na grande tribulação, vai ter. Só que não é isolado. Pelo que diz a palavra de Deus, todos os montes, todas as ilhas vão passar por esse momento. E se todos os montes e todas as ilhas vão passar, a terra inteira
inteira treme, e se a terra inteira treme, irmãos, é um momento como nunca houve antes e nunca haverá depois. E olha, aqui é 100 mil mortos, 200 mil mortos, 300 mil mortos. Irmãos, o selo de número 4, versículo 8, o cavalo amarelo, diz que simplesmente é dado poder a ele, para ele tirar a vida de 1/4 da população da terra. Hoje nós temos uma população em média de quase 8 bilhões. Se a grande tribulação começa hoje, com a abertura do 4º selo, que é a morte, né? E o cavaleiro da morte, vai embora 1/4 dos moradores, são 2 bilhões de pessoas. Nós não estamos vivendo literalmente na grande tribulação.